Boa tarde, meninos e meninas do oitavo ano. Iremos dar continuidade às nossas videoaulas de acordo com os conteúdos do livro Telares Arte, a unidade 1, A Arte Revela Questões Sociais, e o capítulo 2, Arte e Impacto Socioambiental. Nossa videoaula é a 4, de acordo com o roteiro de estudos. Nós temos aí o tópico 4, mais perto de Romuald. E aí, outras obras também dele, do Romuald, é uma leitura da página 69 a 71. Eu vou elaborar algumas questões dessa leitura e vou explicar o critique. Não deixe de participar respondendo o Google Forms. Vamos lá, gente, mais perto de Romuald, o Razalmé, né? Como já vimos, o Romuald Razalmé nasceu em 1962, na cidade de Porto Novo, na República do Benin, onde vive e trabalha até hoje. Porto Novo, desde os anos de 1980, é um ponto de tráfego de combustível entre Benin e a Nigéria. Em sua juventude, Razalmé começou a perceber que a situação social e econômica de sua cidade e país estavam problemáticas. O transporte e o comércio ilícito de combustível afetava os habitantes, principalmente os mais vulneráveis, entre eles as crianças e os pobres, que em busca de uma renda aceitavam esse trabalho ilegal e perigoso. Muitos arriscavam a vida ao carregar galões plásticos cheios de gasolina, um produto tóxico, e inflamável. Aí nós temos aqui a imagem dele, o artista beninense, Romuald Razalmé, é uma foto de 2014. Vendo de perto essa realidade, Razalmé não estava satisfeito com as respostas que tinha quando se perguntava por que aquelas pessoas viviam em condições tão difíceis. O artista decidiu, então, tentar compreender seu povo através da tradição dos seus antepassados, procurando entender o motivo de os iorubás criarem máscaras. Foi a partir dessa pesquisa que ele passou a elaborar suas obras relacionando a situação atual do seu país com a tradição iorubá. Seu trabalho é uma crítica ao sistema político e econômico que, com o tempo, afastou a população de Benin de suas tradições. Outras obras de Romuald Razalmé. Além de esculturas, ready-mades e assemblagens, Romuald Razalmé ele cria instalações. Sua obra tem se tornado uma das principais referências da arte africana contemporânea. Um dos trabalhos de Razalmé que teve grande alcance foi o exposto em diversas instituições culturais ao redor da Grã-Bretanha. Se chama La Bouche du Roi, que em português significa a boca do rei. Essa obra fez parte da comemoração do ato da abolição, que aconteceu em 1807, realizada em 2007, composta de diversos eventos artísticos e acadêmicos que tratavam da memória africana e das questões, as questões que a escravidão trouxe. Então, gente, aqui começa a gente entender um pouquinho mais sobre a obra do Romuald. La Bouche du Roi é uma instalação que faz referência ao navio negreiro Brooks, utilizado pela Grã-Bretanha durante o século XVIII para transportar os africanos escravizados. Em 1788, foi publicada uma gravura que ilustrava as péssimas condições nas quais os africanos escravizados viviam durante a captura e a viagem forçada a outros países. Essa gravura foi importante para o processo de abolição do comércio de pessoas escravizadas. Agora, turma, vocês podem observar essa imagem. Preste bem atenção, você pode olhar também no livro de vocês, tá certo? A instalação de Razalmé foi criada originalmente em 1997 e consistia em 304 máscaras feitas de galões de plásticos e organizadas no chão no formato do navio Brooks. Para as exposições mais recentes,
o artista acrescentou à obra alguns elementos, entre eles um filme que mostra o tráfico de combustível entre o Benin e a Nigéria, no qual os galões de plástico aparecem sendo usados para transportar gasolina. Além disso, incorporou à instalação essências de urina e de fezes humanas. Isso fez com que a ideia de sofrimento e horror do navio negreiro fosse sentida pelo público também através do olfato. Com essa obra, Rausomer fez referência às tragédias do passado e trata ainda sobre o presente e o futuro, discutindo as consequências da globalização no mundo atual e o que pode acontecer daqui para frente. Olha, turma, então tem algumas questões que eu vou colocar no formulário acerca da obra do Romuald, né? Olha assim, converse com os colegas e com o professor sobre as seguintes questões. Aí tem aqui primeira questão. O que você conhece do período do tráfico de africanos escravizados? Outro pontinho aqui, outra questão. Você consegue ver reflexos desse período na sua comunidade? Quais? E por fim, em sua opinião, a arte pode nos abrir os olhos para essas questões sociais e nos ajudar a solucioná-las? Por quê? Sim, gente, são respostas pessoais, mas é baseado na sua leitura, no seu conhecimento a partir desse conteúdo que a gente está vendo agora, tá bom? Olha o que diz aqui. Aqui é a obra que eu falei para vocês anteriormente, que é o La Bouche do Roy, né, que é a Boca do Rei, do Romuald Rausomer. E aí nós temos aí os galões de plástico, vidro, conchas, tecidos, espelhos e metal, né? Aí vocês podem ver aqui a foto de cima, que é o formato de um navio, que é feito com os galões, né, de plástico, certo? Nós temos a palavra de artista, que é uma pequena citação do Romuald. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Nós continuamos dentro do Blux, todos nós, não apenas pessoas negras, mas pessoas brancas também. Nós estamos naquele mesmo barco. Então, gente, aqui é uma citação dele. Nós temos uma dica de visitação. Aqui, ó, em sua cidade, existem artistas que questionam os problemas sociais. Procure descobrir onde fica o ateliê de um deles e visite-o para conhecer o trabalho e conversar com ele. Claro que a gente não vai conseguir fazer isso, mas é uma dica, né? Sugestão do livro de vocês. Quem sabe no futuro, nos próximos anos, a gente possa ver essa possibilidade de visitar um artista, né? Que tem o pensamento, né, de usar a sua arte como denúncia das mazelas sociais. Vamos para o critique, que você já conhece como é, né? Vocês vão criar um texto crítico, um texto, uma pequena redação acerca da vida e obra do artista Romualdo Rausomer. Então, nós temos algumas orientações. A primeira, você vai refletir, né, sobre a arte do Romualdo. Você vai pensar nos materiais que ele utiliza para fazer as obras, né, os temas, as questões políticas e econômicas, né, que ele aborda. 2, você também vai avaliar os aspectos que você gosta e aquilo que você não gosta na obra do artista. 3, com base nessa sua análise, você vai estruturar um texto. E esse texto, ele tem que ser planejado, ele tem que começar, ter um começo, tem que ter um desenvolvimento e tem que ter o final. Ou seja, tem que ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão. 4, elabore a primeira versão do texto, um esboço, né, que você pode criar, e o título desse texto que você criou. Tem que ter um título, certo? Você tem que ter um argumento de defesa para seu ponto de vista, certo? Aquilo que você quer falar especificamente sobre esse artista. Se você gostou ou não. Então, você vai colocar isso e vai criar um título adequado ao texto. E 5, quando você fizer a primeira versão do texto, se fosse em sala de aula, você poderia compartilhar com seu colega e ele
você poderia ler o trabalho dele, né, a redação dele, e aí vocês iriam trocar informações e aperfeiçoar esse texto e refazê-lo, aperfeiçoando, né? 6. Depois que vocês trocarem as ideias, fazerem os ajustes, aperfeiçoarem o texto, aí sim você vai elaborar a versão final dessa redação, desse texto crítico. E 7 era que a gente, no dia combinado, a gente poderia ler um trecho desse texto, cada aluno poderia ler para poder dar o seu ponto de vista acerca da obra do Romuald, mas só que talvez isso não vai ser possível. Então, cada um individualmente vai formar o seu texto crítico com um título, levando em consideração essas orientações aqui, viu, gente, do Critique, tá bom?